Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. A oração da nossa irmã foi muito importante. Nós precisamos estar sensíveis à orientação de Deus. Não é um texto dos mais fáceis, dos mais lidos. Alguns às vezes saltam este texto, mas é um texto muito importante das Escrituras. Ele nos fala a respeito de uma doutrina muito mal falada nos nossos dias, mal explicada, mal compreendida muitas vezes. Nós temos o desafio de tentar entendê-la, a doutrina da eleição divina. E aqui nós temos dentro deste capítulo, todo o capítulo, uma prova incontestável dessa doutrina da eleição divina. Então vamos prestar bastante atenção, irmãos, para entender a mensagem dessa noite. Um texto riquíssimo, mas que exige de nós uma atenção especial para compreendê-lo. Então acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. Ao final dela, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos estudar essa porção bíblica, expor essa porção da palavra do Senhor, do versículo 1 ao 13 apenas hoje. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Até aí. Meus irmãos, me recordo de uma vez ter ouvido alguns testemunhos, e isso é muito comum acontecer, é típico em reuniões de pós-acampamento. Sabe como é? Depois de um período de acampamento, a gente volta assim, cheio de experiências. E aí, ouvindo alguns testemunhos, um irmão falava a respeito da sua conversão. E esse irmão contava com muita alegria o modo como foi salvo, de um modo tão maravilhoso por Deus. E ao terminar de falar, o líder daquele grupo, daquela reunião, disse então ao irmão: irmão, mas o irmão nos contou sobre a parte de Deus nesse processo, como Deus o alcançou, como você estava perdido, o que Deus fez para te chamar, para te trazer até Ele, mas o irmão esqueceu de falar de sua própria parte nesse processo todo. O que você fez? O irmão tem mais alguma coisa para falar sobre isso? E aí aquele irmão, sem hesitar, sem titubear, ele então falou: sim, pode ter certeza que eu fiz sim a minha parte. E a minha parte foi fugir de Deus ao longo desses últimos 30 anos, o quanto eu podia. E enquanto eu fugia de Deus,
ele corria atrás de mim até me alcançar. Essa foi a minha parte. Irmãos, esse é um belo exemplo de como Deus toma a iniciativa de buscar o seu povo. Como Deus age, como Deus elege seu povo de forma infalível e independente da qualidade deste povo. Irmãos, esse capítulo da Bíblia traz para nós o que eu chamo de prova incontestável da doutrina da eleição soberana de Deus. Esse não é um assunto misterioso, escondido nas páginas das Escrituras, mas é um assunto que é encontrado em toda a Bíblia. E aqui, nesse capítulo, capítulo 9, ele aparece de forma inconfundível. O problema é que a maioria de nós achamos que nós temos condições de inclinar o nosso coração caído, pecaminoso, na direção de Deus. Temos aquela tendência pelagiana de achar que o homem caído tem condições de fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. E por ter essa compreensão equivocada, achamos que fazemos alguma parte importante aqui nesse processo todo. Ao longo de muito tempo eu lutei com esse assunto. E eu vejo muitos irmãos fazendo isso hoje também. Eu percebo que muitos também fogem desse tema, ou não gostam dele. Talvez pulam, outros preferem interpretar de uma forma muito difícil de se provar. Mas eu tenho dito que pregar em série é bom por isso. Porque pregar em série faz com que a gente não fuja de texto nenhum da Bíblia. A gente vai tratar de toda a Escritura. A gente vai falar daquilo que a Escritura diz. E eu tenho dito para mim, e tenho dito sempre isso, que é meu dever acreditar e ensinar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, e não o que eu gostaria que ela ensinasse. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Uma prova incontestável da eleição divina. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, olhando para o texto, logo no primeiro versículo, é que a doutrina da eleição é um ensino que procede do Espírito Santo. Então veja aí na sua Bíblia. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Paulo estava tocando na ferida dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, judeus, dizendo que Deus estava levando o evangelho da salvação agora dos judeus para os gentios, colocando os gentios, aqueles que não eram judeus, como se fossem o Israel de Deus. Mas antes de tocar na ferida, ele quer que os seus leitores, os romanos a quem ele escreve, percebam as suas lágrimas, o seu sofrimento em todas estas palavras. Ele quer que eles percebam que Paulo não está com raiva. Paulo não está insensível à relação deles. Paulo não está insensível à situação espiritual deles. Mas ao contrário de tudo isso, Paulo fala como um crente que segue e que ama a verdade em Cristo. É por isso que ele faz questão de dizer, digo a verdade. Eu afirmo em Cristo, eu falo não da minha parte, não o que eu desejo ou o que eu quero, mas eu falo da parte de Cristo, eu falo movido pelo Espírito. Poucas vezes a gente vê Paulo fazendo questão de enfatizar isso. Realmente ele ia tocar num assunto delicado para muitos judeus. Paulo está falando segundo o Espírito Santo e ele tem total convicção do que ele está falando. Ele está falando a verdade em Cristo e movido pelo Espírito. Essa é a primeira lição que a gente pode perceber nesse texto. Mas se você observar no segundo versículo, você vai perceber
outra lição. Versículo 2: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. A segunda lição que nós aprendemos é que verdade e amor devem andar juntos. Paulo estava profundamente triste. Percebam nas palavras de Paulo a sua tristeza, a sua amargura pela condição dos seus irmãos, dos seus patrícios judeus. Seu coração estava perturbado com isso, por eles rejeitarem o Evangelho de Cristo, por eles não receberem a Cristo como Messias. Isso incomodava, isso deixava o coração de Paulo angustiado. Isso nos lembra, irmãos, o que te lembra isso? Nos lembra Jesus. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, e ele considerou como o povo da cidade havia endurecido seu coração contra a palavra de Deus, ele clamou num lamento, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus proferiu esse lamento com tristeza sobre os judeus. Assim como Jesus, homem de dores, varão de dores, como as Escrituras nos afirmam, Paulo também estava aqui familiarizado com o sofrimento, sofrendo, angustiado com a situação dos seus irmãos. Meus irmãos, vamos trazer essa palavra para nós, vamos aplicar na nossa vida. Será que você se identifica com o apóstolo Paulo aqui? O que te causa tristeza? Sem dúvida nós ficamos tristes quando percebemos que o nosso filho está desobedecendo, tem trilhado por caminhos que não são bons. Sem dúvida nós nos entristecemos quando nós perdemos alguém muito querido, alguém próximo. Sem dúvida nós nos entristecemos quando perdemos o trabalho e a situação não está nada boa em casa. Sem dúvida nós nos entristecemos quando perdemos algo de valor, algo que consideramos caro. Nos entristecemos quando sofremos algum tipo de injustiça, por exemplo. Tudo isso nos causa, sem dúvida alguma, tristeza. Mas, e quando a verdade de Deus é abandonada? Isso te causa tristeza? E quando as pessoas amadas não reconhecem Cristo como seu Salvador, como Messias, isso te causa tristeza? A Paulo causava. E deveria causar a nós também. Quando vemos pessoas que nos são queridas, cegas no pecado, não reconhecendo a Cristo, isso nos deveria causar também tristeza. Paulo amava tanto o seu povo, que ele estaria disposto a dar a sua salvação pelos seus irmãos e irmãs, seus companheiros judeus, se isso fosse possível. Observe, ele diz: pois eu desejaria até ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Ele estava disposto a trocar a sua salvação pela deles, se isso fosse possível. Ele faria isso. Ele estaria disposto a se colocar numa posição de anátema, maldito de Deus, para que seus irmãos fossem salvos. Ele aceitaria até isso. Eu fico pensando, será que eu estaria disposto a abrir mão pela salvação de pessoas amadas? Sem dúvida, abriria mão de muitas coisas. Mas eu jamais pensei em abrir mão da minha própria salvação. Pois é, Paulo estava disposto até mesmo a isso, para que seus irmãos fossem salvos.
Quando eu escuto as palavras do apóstolo Paulo aqui neste verso 3, irmãos, eu me recordo de Davi. Davi, ele tinha um filho que era bastante rebelde. Os irmãos que conhecem a história vão se lembrar de Absalão. Absalão era um filho extremamente rebelde. Intentou até contra a vida de seu pai. Mas o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, você pode ler em casa depois, você vai ver que no final do capítulo, quando Absalão morre, Davi vai se achegar diante de Deus em profunda tristeza e clamar a Deus, dizendo a Deus que como ele gostaria que Deus tirasse a sua vida e não a do seu filho. Se fosse possível que Deus trocasse, que levasse ele e deixasse Absalão. Ele desejou morrer no lugar do seu filho. Meus irmãos, de tudo, o que isso precisa nos fazer lembrar? O que essa passagem deve nos fazer lembrar? Não de Absalão, não de Davi, mas deve nos fazer lembrar daquele que realmente se fez substituto pelo seu povo. Cristo. Cristo se fez substituto. Ele não só desejou, ele se fez. Ele morreu em nosso lugar. Cristo assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar, morreu a nossa morte, para que vivamos sua vida. Isso deve nos fazer lembrar disso. Verso 4, deles, falando a respeito dos seus patrícios, dos judeus, Paulo diz, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Pelo verso 4, nós percebemos que a primeira coisa que Paulo fala é que deles é a adoção. A adoção pertence aos filhos, aos israelitas. O Antigo Testamento nos mostra que Israel era o filho adotivo de Deus. Israel é chamado no livro do profeta Oséias de filho adotivo de Deus. E Paulo se entristece por eles terem perdido esse privilégio. E não era só esse privilégio da adoção. Deles era também, diz o texto, a glória. E a glória aqui, glória, esta palavra se refere à majestade sobrenatural de Deus no meio deles, a manifestação visível, espetacular de Deus no meio do seu povo. Deus se manifestou aos israelitas de forma gloriosa. Deles era também a glória. A Israel também foi dada a aliança. A aliança foi firmada com Adão, com Noé, com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, com Davi. Ou seja, dos judeus, do Israel, de Deus, era a aliança. A aliança que nós herdamos vem dos judeus e não dos gentios. Eles são a descendência de Paulo. Paulo era também judeu. E é por isso que ele fala com essa profunda tristeza. A aliança pertencia a eles. E não só isso, eles também tinham recebido a lei. Diz o verso 4, a concessão da lei. A lei veio por meio de quem, irmãos? Através de quem? De Moisés, ao povo de Israel. E Deus entregou também a Israel os princípios pelos quais ele deveria ser cultuado e adorado. Diz o texto, a adoração no templo provinha deles também. E as promessas também, as promessas que temos, também começaram com os judeus. Eu li uma vez uma frase fantástica sobre isso. A frase dizia assim: o problema com as pessoas na igreja hoje é que elas cantam o velho hino, firme nas promessas, enquanto elas estão firmes nas suas próprias premissas.
Já parou para pensar como isso é verdade? Como irmãos se desanimam tão fácil, se desanimam por qualquer coisa, saem ou caem facilmente, porque não estão firmes nas promessas, estão firmes nas suas próprias premissas. Dos judeus também vinham os patriarcas, verso 5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Deles são os patriarcas. Olha só, quanta coisa! Os patriarcas vieram dos judeus. E não só isso, a maior glória de Israel consiste no fato de que Cristo, que é sobre todos, Deus bendito, ter consentido em ser compatriota deles, segundo a carne, segundo a natureza humana, diz o texto. Porque a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Veja, todas estas coisas, a adoção, a glória, as alianças, a entrega da lei, o culto, as promessas, os patriarcas, tudo isso vieram por meio dos parentes de Paulo, dos judeus, o povo judeu. Diante de tudo isso, agora a gente consegue imaginar um pouquinho o porquê das lágrimas de Paulo, o porquê da tristeza do apóstolo Paulo diante da rejeição que aqueles seus patrícios estavam apresentando ao Evangelho de Cristo. Não é só isso. Outro ensino que nós aprendemos ainda aqui no verso 5, que fala a respeito de Cristo, é que Cristo está no controle. Cristo está no controle. Ele é Deus, e é dito isso de forma inconfundível aqui. A sua divindade é atestada aqui com todas as letras, e não só aqui, mas em toda parte nas Escrituras. Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. E Paulo encerra dizendo: amém, é verdade, assim seja, assim é. Ele domina sobre toda a criação, Ele é Deus Altíssimo, Ele é sobre todos. Ele é Deus bendito eternamente. Cristo está no controle. Irmãos, Paulo deixa claro aqui que, ainda que Jesus seja efetivamente um judeu, Ele também é muito mais que um judeu. Ainda que Ele possua uma natureza humana, Ele possui muito mais do que uma natureza humana, Ele possui também uma natureza 100% divina. Ele é Deus. E Paulo faz questão de deixar claro isso àqueles que estavam rejeitando a pessoa de Cristo e seus ensinos. Agora preste atenção no verso 6, porque aqui nós vamos aprender outra coisa. Não pensemos que a palavra de Deus falhou por isso. Não. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Opa! O que nós aprendemos aqui? Nem todos os de Israel são Israel de Deus. Conseguiram perceber? Nem todos os que procedem de Israel são efetivamente Israel de Deus. Perceba que Paulo se entristecia com o destino dos seus companheiros judeus. Apesar deles terem recebido as alianças, as promessas, eles perderam a redenção trazida a eles pelo Messias. Parecia que o que Deus tinha feito por eles era sem proveito, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, como diz João, lá no 1º capítulo. Seu povo se voltou contra ele. Mas será que isso significa que o plano de Deus fracassou? Será que a redenção acabou? Paulo diz: não. Versículo 6, não pensemos que a palavra falhou. Não, não falhou. A palavra não falhou. O plano de Deus não falhou. Pois nem todos os de Israel são Israel de Deus. Embora os judeus da geração de Paulo, bem como os judeus anteriores que ouviram os profetas, tenham rejeitado a palavra de Deus, essa rejeição não anula
a palavra de Deus. Deus não permitirá, diz o profeta Isaías, que a sua palavra volte vazia. A palavra de Deus sempre produz o fim para o qual Deus a endereçou, seja de salvação ou de juízo, mas ela não volta vazia. Paulo está corrigindo aqui, irmãos, aquela ideia distorcida de alguns de que a salvação era transferida biologicamente, ou por meio de uma nação visível de Israel. Nasceu judeu, faz parte da nação de Israel, portanto é povo de Deus. Paulo está dizendo, não é assim. Vamos ser mais práticos. Deixe-me ser mais prático para que você entenda o que eu estou querendo dizer e o que o texto nos ensina. Nem todos os membros da igreja visível, esta igreja local, igreja Betel, igreja da qual fazemos parte, nem todos os membros desta igreja visível fazem parte da igreja invisível. Estão na igreja invisível. Nem todos são eleitos de Deus. Nem todos na igreja são eleitos. Nem todos. Mas os membros da igreja invisível, daquela que não tem placa, os membros da igreja invisível, estes são salvos. Estes são os eleitos de Deus. Nós não podemos ler o coração dos irmãos. Eu não tenho poder de ler a mente, o pensamento, o coração da congregação. Não tenho. Não sei se alguém que fez aqui uma pública profissão de fé, o fez sinceramente, o fez de coração. Alguns podem ter feito uma profissão de fé apenas com os seus lábios, mas não de coração. O coração está bem longe de Deus. Nós não conseguimos ver o coração, irmãos. Não conseguimos. A gente examina no conselho, conversa e tudo, mas nós não enxergamos o coração. Mas Deus enxerga. Deus vê. E vê bem, muito bem. Paulo deixa claro, irmãos, que só porque alguém é um judeu de nascimento, não significa que ele seja salvo. Só porque nasceu num lar cristão, não significa que seja salvo. Muito cuidado com aquela história de filho de crente, crentinho é, porque isso é mentira. Isso não existe. Porque nasceu judeu é salvo, não existe. Os fariseus caíram nessa armadilha. Achavam assim, pensavam desta forma, somos filhos de Abraão, então somos salvos. Jesus vai dizer, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. Vocês não estão garantidos no reino dos céus, no reino de Deus de forma alguma, porque nem todo judeu é um filho da promessa. Verso 7 diz, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara dará um filho. Não são os filhos da carne que são os eleitos de Deus, mas são os filhos da promessa. Olhando aqui para o Antigo Testamento, Paulo então afirma que pertencer à descendência de Abraão não é garantia de salvação. Ismael era filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa. Isaque sim, Isaque era o filho da promessa. Ou seja, os filhos da carne não são os filhos de Deus, somente aqueles que são eleitos incondicionalmente pelo próprio Deus. E ninguém consegue, por sua própria vontade, entrar no reino de Deus. Quando a gente lê ainda João, ele cita João,
nós percebemos ali que Jesus já logo no início começa a tratar sobre esse assunto, no capítulo 1 em diante. Quando chega no capítulo 3, ele diz que para ser filho de Deus é preciso, ele fala para Nicodemos o quê? Era preciso nascer de novo, experimentar um novo nascimento. Ninguém consegue ir até Deus se Deus primeiro não ir até Ele e transformar o coração e fazer com que experimente um novo nascimento. Se formos deixados à nossa própria sorte, por nossa conta própria, nós estamos, irmãos, em estado de morte espiritual. É assim que Paulo também fala aos Efésios. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a condição do homem, deixado por si só, ele está morto espiritualmente. Nosso coração está corrompido. A menos que Deus venha e trate o nosso coração e nos incomode, e nos dê uma fé genuína para abraçá-lo, nós não temos condições alguma de ir até Ele. Menos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Menos que Ele faça isso, nós nunca creremos ou escolheremos Jesus. Alguém poderia alegar que, pastor, mas espera aí, o senhor está falando de Ismael, o senhor está falando de Isaac, espera aí. Ismael não foi salvo porque a sua mãe era gentia, não era uma esposa legítima, né? Não era a esposa legítima de Abraão. Pois é. Então, Paulo, para não deixar dúvida do que ele está falando, ele vai dar mais um exemplo, a partir do verso 10. A partir do verso 10 até o 13, nós temos mais um exemplo, para que ninguém alegue isso que eu acabei de dizer, que Ismael não era filho de uma mãe legítima. Então, por isso, não é sobre isso que Paulo está falando. Veja bem. E aqui nós temos qual é a natureza da eleição. Nós vamos aprender a última lição. Qual é a natureza da eleição divina? Paulo vai utilizar um outro exemplo para nos mostrar com mais clareza a natureza da eleição. A partir do verso 10. E esse não foi o único caso, diz Paulo. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama Deus, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Paulo nos orienta a olhar para essas duas crianças ainda não nascidas, Jacó e Esaú. Eles eram irmãos, eram gêmeos, tiveram as mesmas experiências, a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma data de aniversário. Mas Paulo lembra aqui aos seus leitores romanos da ordem de Deus, de que o mais velho iria servir o mais novo. E que essa ordem foi dada por Deus antes que qualquer um dos meninos tivesse nascido. Notaram? Antes que qualquer um deles tivesse nascido, Deus já havia decretado assim. É óbvio que esses dois garotos foram objeto da eleição divina, irmãos. Isso antes deles nascerem, antes de terem feito, diz o texto, antes de terem feito qualquer bem ou qualquer mal. Para quê? Para assegurar que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse, diz o texto. Não são palavras minhas, são palavras do texto. A eleição deles, irmãos, não foi baseada no que os meninos viessem a fazer, mas no que Deus faz. O decreto foi feito de acordo com o propósito de Deus, para que o seu propósito fosse exaltado e estabelecido. Então, qual é a base da eleição? Alguma coisa que eles fizeram? Porque eles viriam a crer no futuro, a presciência de Deus. Deus
anteviu que eles iriam crer no futuro. Não, não é isso. A base é o propósito de Deus. A base da eleição não é a fé que algum de nós viria a ter, mas é o propósito de Deus. Irmãos, a nossa eleição não está em nós, mas em Deus usar de sua misericórdia. Olha para o verso 16, eu sei que nós vamos ver ele só na próxima, mas olha para o verso 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não é de nós. É impossível falar desse tema sem se esbarrar no tema do livre-arbítrio, não é? Pois bem, gosto muito do que fala alguns pastores reformados sobre esse tema do livre-arbítrio. Pois bem, irmãos, essa passagem nos ensina sobre isso também. Essa passagem toca nesta questão também. Fala sobre o livre-arbítrio também. Ela ensina que a nossa salvação se baseia fundamental e eternamente no livre-arbítrio. Não nosso, mas de Deus. É Ele que, como Criador, é Ele que, como Redentor, é Ele que, em sua soberana graça, derrama a sua misericórdia sobre aqueles que Ele escolhe. E nesse caso, Deus faz aqui uma distinção entre Jacó e Esaú, o mais jovem e o mais velho. Eu sei que são questão de segundos ali, um nasceu primeiro que o outro. Mas o costume judeu sustenta que o mais velho recebia a herança e a bênção. Mas no caso de Esaú e Jacó, Deus fez o contrário. E ele declarou que o mais velho serviria ao mais moço. Deus amou a um e rejeitou o outro. E por quê? Por que ele fez isso? É simples. Porque ele quis. Ele é Deus. Ele quis. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Porque ele é o oleiro. Eu sou só o barro. E que é o barro para querer discutir com o oleiro o jeito que ele faz cada vaso? Nós vamos ver isso mais adiante. Pois bem, Deus escolhe um e rejeitou o outro. Deus demonstra, irmãos, a sua boa vontade, o seu amor benevolente a todos. Alguém poderia dizer, pastor, mas espera aí, eu sei que Deus ama a todos, demonstra o seu amor a toda a raça humana. É verdade. E aí a gente precisa entender o que isso quer dizer. O que é esta demonstração de amor de Deus a todos? Pastor Sproul, ele faz uma diferenciação entre este amor. E aqui cabe uma boa explicação. Demonstra um tipo do seu amor a toda a raça humana. O que ele chama de amor benevolente, ou a boa vontade de Deus a toda a raça humana. Deus abençoa toda a raça humana indiscriminadamente. Deus faz chover sobre justos e sobre injustos. Sol para todo mundo, água também. Mas existe uma coisa que se chama amor gracioso de Deus, ou como alguns preferem chamar de amor complacente de Deus. E este é diferente do amor benevolente. Aqueles que experimentam o amor complacente de Deus, experimentam um amor diferente. Quando Deus fala a respeito de Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. É um amor complacente. Nele eu tenho prazer de abençoar o meu filho, eu tenho prazer de trabalhar no meu filho, eu tenho prazer neste meu filho. E todos aqueles unidos a Cristo pela fé, recebem do mesmo amor. Já parou para pensar nisso? Que estar unido a Cristo pela fé, você experimenta este amor. Um amor
complacente. Um amor que, quando comparado com o outro, parece ódio. O outro parece ódio. Rejeição. Quando comparado a um amor tão grande assim. Por isso é dito que amei a Jacó e rejeitei a Esaú. É o mesmo tom das palavras do Senhor Jesus no texto que o presbítero Samir leu aqui de Lucas 14, do preço do discipulado, quando Jesus diz: aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe. Quando Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, é a tradução Ara, eu gosto aqui na tradução Ara nesse texto, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, diz o verso 26 de Lucas 14. Se não aborrece. O que Jesus estava dizendo? Jesus está falando, olha, se não amar mais a mim do que a todos estes, é como se me aborrecesse. Notaram? Jesus está fazendo comparação. Aqueles que querem amá-lo, devem amá-lo acima de todos os outros. Do contrário, o amor a ele poderia ser visto como uma rejeição ou um ódio. É assim que Jesus vê. Se você não o ama mais do que todos os outros, é como se você o rejeitasse. É como se você o odiasse. E a mesma linguagem que Paulo utiliza aqui. Porque Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Mas é mais fácil explicar a rejeição de Deus por Esaú do que seu amor por Jacó. Eu sei que muitos de vocês pensam que não. É mais complicado entender Deus rejeitando do que amando. Mas é o contrário. É o contrário. É mais fácil explicar a rejeição de Deus por Esaú do que o amor por Jacó. Por quê? Porque todos merecem a morte. Todos mereciam condenação. Um não era melhor que o outro. E é um milagre de pura graça se alguns recebem vida. Jacó certamente não merecia mais misericórdia do que Esaú. Porém, Deus soberanamente escolheu Jacó e deixou de lado Esaú. É assim que Paulo relata. Irmãos, esse texto ele apresenta um golpe destruidor sobre o nosso ídolo mais poderoso e amado. Sabe quem é? Nós mesmos. É um golpe poderoso em nós mesmos. A salvação nunca esteve em nosso poder de decisão, em nossa livre vontade ou arbítrio. Não. É Deus quem decide amar e salvar. Ele é o oleiro. E nós, o barro. Eu quero encerrar aplicando um pouquinho a nós. Um pouco mais. Eu sei que já falamos um pouco, já aplicamos um pouco, no começo principalmente. Mas queria encerrar pensando em mais algumas coisas. O amor e a preocupação de Paulo, irmãos, por seus compatriotas judeus, eram tais que ele desejava poder trocar de lugar com eles. Paulo desejava ser declarado anátema, para que os seus compatriotas pudessem ser salvos. Literalmente, que ele fosse para o inferno, para que eles pudessem ser salvos. Eu pergunto para você, como é que você pode desenvolver mais compaixão por aqueles que não conhecem as boas novas de Jesus ainda? Como é que você pode desenvolver mais compaixão por aqueles que ainda não conhecem as boas novas de Jesus? Irmãos, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Eu sei que muitos de vocês também gostam. Inclusive o nosso povo, o povo presbiteriano, tem essa marca, gosta de estudar as Escrituras. Mas nós precisamos de nos preocupar mais com as vidas, com o estado de bem-estar eterno daqueles que conhecem Jesus.
nós precisamos ter uma preocupação missionária maior, evangelística maior. E não só de conhecer as Escrituras. Quero dizer por último que entender este capítulo não vai nos desanimar de pregar, de ensinar, de falar mais a respeito de Jesus, de convidar pessoas para que abracem o Salvador pela fé. Mas ao contrário, entender o capítulo 9 vai nos animar, porque nós vamos perceber que podemos pregar o Evangelho com tranquilidade, descansando na certeza de que os resultados sempre dependem da vontade de Deus. Sempre. Que não é pela minha habilidade de expor as Escrituras, porque se fosse por isso ninguém se salvaria. Mas é pelo poder de Deus, da sua palavra, do seu Espírito aplicando e transformando corações de pedra em carne, é que pessoas podem ser salvas. Por isso, não depende da sua eloquência ou sabedoria, depende de Deus. Mas Ele quer usar você e eu, vasos de barro, assim, para botar um tesouro precioso, que é a sua palavra, e buscar pessoas. Por isso, eu gostaria que você pensasse, sabendo disso, com quem você precisa falar sobre Jesus essa semana? Com que amigo ou familiar, parente, que você precisa compartilhar do Evangelho de Cristo essa semana? Pense, nós precisamos ter mais tristeza de ver pessoas se perdendo, morrendo sem Cristo. Paulo sentia profunda tristeza pela condição de seus irmãos judeus, rejeitando a Cristo. Que também sintamos a mesma tristeza e façamos algo. Preguemos o Evangelho, testemunhamos de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que o Teu Espírito constranja o nosso coração, que o Teu Espírito nos incomode, nos mostre, Senhor, o quanto a nossa tristeza precisa mudar. Precisamos nos entristecer mais, Senhor, com a condição eterna das pessoas à nossa volta, do que com a perda de coisas passageiras que o Senhor nos dá a desfrutar nesse mundo. Ó Deus bendito, trabalha no coração de cada um de nós, teus filhos, para reconhecer a grande riqueza de fazer parte do teu Israel. Embora gentios fôssemos, o Senhor graciosamente nos chamou a fazer parte do teu Israel, do Israel de Deus, da tua família. O Senhor nos adotou através do teu Filho. O teu Filho se deu em nosso lugar. O que Paulo desejava fazer, o Senhor Jesus fez por nós. Por isso, ó Deus, nos ajude a responder com gratidão, nos ajude a responder com serviço, nos ajude a responder com adoração, nos ajude a responder com fidelidade à tua graça, Senhor, à tua eleição. Ó Deus bendito, que a glória seja sempre eternamente tua, Senhor. Que o Senhor seja sempre exaltado em nós, seja sempre exaltado em teus filhos, seja sempre exaltado em tua igreja. Ó Deus bendito, incomoda o nosso coração, Senhor, para não guardarmos este precioso tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus, que um dia mudou a nossa vida, e compartilharmos ele com outras pessoas. Pai Santo, se aqueles que nos visitam nesta noite ainda não abraçaram a Cristo pela fé, que esta seja a grande oportunidade de tomarem a decisão, de caminhar contigo, de crerem no Senhor Jesus e tão somente em seu sacrifício, como condição para serem recebidos eternamente nas mansões celestiais com o Pai. Ó Senhor,
usa a tua igreja, abençoa os teus filhos para que tuas ovelhas, Senhor, gerem pelo teu Espírito outras ovelhas para a glória do Senhor. Que façamos, ó Deus, assim como teu servo, Pai, soframos por aqueles que estão padecendo e anunciamos a mensagem de salvação àqueles que caminham a passos largos para a destruição. Ajuda-nos, Senhor, a nos importar mais, nos incomode com teu Espírito, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, a consolação, a exortação e o ensino do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.